Olá, meus queridos e amados irmãos em Cristo, sejam todos muito bem-vindos ao seu canal Mundo Católico Romano. É uma alegria receber você para mais esta reflexão aqui no nosso canal. De antemão, peço que você já se inscreva aí no nosso canal. Não esqueça também de deixar seu like, deixar seu joinha, compartilhar com seus amigos e não esqueça também de comentar neste vídeo. Olha, esse vídeo aqui é extremamente importante porque nós iremos falar sobre uma realidade que muitos talvez não conheçam, né? No nosso vídeo de hoje nós queremos falar sobre a veneração das relíquias, né? Nós queremos mostrar que é o próprio Deus, né, que honra as suas relíquias. Deus é que honra os seus santos, né, operando através dos seus santos, né, e através das relíquias dos santos, né, reliquie, que significa os restos mortais, né? É justamente isso que você ouviu. Deus opera através dos restos mortais dos seus santos, honrando-os assim, operando milagres, bênçãos sobre aqueles que pedem a sua intercessão. E não somente através dos restos mortais, mas também através de objetos que foram tocados por aquele santo, objetos de uso daquele santo, ou até mesmo objetos que tocaram no túmulo daquele santo. Isso mesmo, Deus opera milagres através desses objetos, através dessas relíquias e também através dos restos mortais dos santos. Você não acredita nisso? Então fique e acompanhe o nosso vídeo de hoje. Nós vamos mostrar isso, que está presente essa realidade dentro da Sagrada Escritura. Acompanhe conosco. Meus queridos e amados irmãos, é incontável o número de milagres, né, de bênçãos que nós recebemos através da intercessão do santo, né? Isso aqui é uma realidade muito presente na fé católica. Nós acreditamos na comunhão dos santos e acreditamos nessa intercessão, né? E essa intercessão dos santos de forma alguma ofusca ou diminui a única mediação de Cristo, muito pelo contrário, né? Toda a intercessão dos santos, ela é por Cristo, com Cristo e em Cristo. Ele que é o nosso único mediador. E quando o santo intercede junto a Jesus, ele faz justamente porque ele é parte desse grande corpo místico de Cristo que é a igreja, como a própria Sagrada Escritura nos mostra, né? E Cristo, como cabeça desse corpo místico, é ele que opera e que realiza os milagres e sinais. Então não é o pedaço do osso de tal santo que realiza o milagre, mas como dizia Santo Tomás de Aquino, não é somente nós que veneramos as relíquias, mas é o próprio Deus que honra como convém as suas relíquias. E como é que Deus honra suas relíquias? Pelos milagres, né, que ele opera na presença delas. É Deus que venera as relíquias. Então, essa realidade é uma realidade que está presente na Sagrada Escritura. Nós podemos observar isso desde o Antigo Testamento, né? Desde o Antigo Testamento nós observamos isso, essa presença de Deus na Sagrada Escritura, onde o próprio Deus vai honrar os restos mortais dos seus santos, operando milagres. Então não é o cabelo, o fio de cabelo que opera um milagre, porque isso seria de fato uma superstição, mas não é isso. Não é isso que nós cremos. Nós cremos na realidade que vem da Sagrada Escritura e da Sagrada Tradição. Por exemplo, nós temos um texto belíssimo, né, em 2 Reis, no capítulo 13, versículo 20 a 21. Nesse texto, o profeta Eliseu já tinha morrido, estava sepultado, estavam os restos mortais de Eliseu. Deus realiza um grande milagre através dos ossos, os restos mortais das relíquias de Santo Eliseu, do profeta Eliseu. Então vamos ler aqui, fazer a leitura aqui do texto. Eliseu morreu e foi sepultado. Guerrilheiros moabitas faziam cada ano incursões na terra. Ora, aconteceu que um grupo de pessoas, estando a enterrar um homem, viu uma turma de guerrilheiros e jogou o cadáver no túmulo de Eliseu. O morto, ao tocar os ossos de Eliseu, voltou à vida e pôs-se de pé. Segundo Reis 13, 20 e 21. Olha só que beleza de texto, né? Um milagre operado por Deus através
das suas relíquias, da relíquia dos seus santos. Esse texto é muito importante. O cadáver, né? O homem estava morto, jogaram na cova de Eliseu, abriu-se uma cova, jogaram o cadáver no túmulo de Eliseu. Ao tocar os ossos de Eliseu, Deus operou um milagre ressuscitando. Veja que impressionante, o milagre da ressurreição. Somente pelo toque no corpo santo, eu não digo nem corpo santo, nos restos mortais santos do santo profeta Eliseu, esse homem voltou à vida. A pergunta que fica é a seguinte: será que esse pessoal, esses hereges que criticam a fé católica do milagre que Deus opera através das relíquias dos seus santos, será que não conhecem esse texto? Claro que conhecem, né? Claro que conhecem esse texto, mas fingem não conhecer. De fato, muitos só ficam com a Sagrada Escritura aquilo que querem. Não ficam com a verdade total, ficam com meias verdades. Selecionam texto da Sagrada Escritura. Parece que rasgaram da Bíblia tais textos, né? Mas existem muitos outros textos, né? Você vai conferir aqui no nosso programa de hoje. Mas não pense que é somente esse texto. Esse texto é um dos mais fascinantes, um dos mais importantes, que fala sobre as relíquias e fala sobre relíquias de primeira classe, né? Porque existe 3 tipos de relíquias, né? Existem as relíquias de primeira classe, que são justamente partes do corpo dos santos, né? Cabelo, parte do osso, enfim. Existem também as chamadas relíquias de segunda classe, que são objetos dos santos, objetos que os santos tocaram, que os santos utilizaram, como uma veste, qualquer objeto que o santo tocou. E existem também as chamadas relíquias de terceira classe, ou chamada também de lembranças, que são objetos que foram tocadas no túmulo daquele santo. Por exemplo, um rosário, um livro, qualquer coisa, uma pétala de rosa, enfim, qualquer coisa que você toque ali. E o túmulo do santo falecido são chamados também de relíquias de terceira classe. Então, nesse primeiro exemplo que nós trouxemos da Sagrada Escritura, da Sagrada Escritura, nós temos um milagre operado por Deus através de uma relíquia de primeira classe. Então, nós observamos que é o próprio Deus que honra as suas relíquias. Luiz, mas nós temos somente esse texto na Sagrada Escritura? Não. Nós temos inúmeros outros textos na Sagrada Escritura onde fala sobre justamente esses sinais, esses milagres operados por Deus através das relíquias dos seus santos. Quando nós olhamos, né, para a Sagrada Escritura, nós observamos que o povo hebreu, lá nas suas origens, né, eles já conservavam religiosamente as relíquias, né? Nós observamos isso quando Moisés, por exemplo, levou do Egito o corpo de José. Nós encontramos isso em Êxodo, capítulo 13, versículo 9. Então, ele leva do Egito o corpo de José para a terra de Israel. E nós observamos no Novo Testamento muitos outros sinais, por exemplo, até mesmo os milagres de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Muitos milagres, muitas pessoas que apenas tocavam nas chamadas relíquias de segunda classe, né? Que é o manto de Jesus, por exemplo, e ficavam curadas, né? Nós temos até o texto de Mateus no capítulo 14, no versículo 34 e 36, que diz: e tendo atravessado, chegaram a Genezaré, as pessoas do lugar o reconheceram e mandaram anunciar por todos os arredores. Apresentaram-lhe então todos os doentes, rogando-lhe que ao menos deixassem tocar na orla de sua veste. E todos aqueles que nela tocaram foram curados. Então as pessoas tocavam na veste de Jesus. Isso aqui se chama relíquia de segunda classe. Jesus, que é o santo dos santos, ficaram curados. Mateus 14:34. Nós vemos aqui o milagre através das relíquias de segunda classe. Você pode pensar, mas isso aconteceu com Jesus. Jesus tinha poderes. Jesus é o Filho de Deus. Isso não aconteceu com os santos, né? Mas não. De fato, isso aconteceu com Cristo, que é o Filho de Deus, que é o Santo dos Santos, mas também com aqueles que estão configurados a este corpo de Cristo, aqueles que são parte integral do corpo de Cristo. Se todos nós que somos batizados somos o corpo de Cristo, imagine os santos, que muitos deles
foram capazes de dar sua vida. Então isso não aconteceu somente com Jesus Cristo, né? Mas aconteceu também com os santos, e Deus honrou também as relíquias dos seus santos. Nós podemos ver isso em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, versículo 16, que diz o seguinte: de maneira que trazia os doentes para as ruas e punha-nos em leitos e macas, a fim de que, quando Pedro passava, ao menos a sombra cobrisse alguns deles. Também nas cidades vizinhas de Jerusalém afluía muita gente, trazendo os enfermos e os atormentados por espíritos imundos, e todos eles eram curados. Então, neste texto, nós vemos que não é somente Jesus que realizava esses sinais através das chamadas relíquias de segunda classe, mas o próprio Deus realizava através dos seus santos, né? E a promessa de Cristo, né? Jesus Cristo dizia para os seus santos, né? Para os seus apóstolos: se vocês confiarem em mim, acreditarem em mim, vocês farão coisas maiores que eu fiz. Esse era o desejo de Jesus Cristo, né? E aqui, através desse texto, nós vemos Deus honrando seus santos, realizando esses sinais. Outro texto que não pode passar despercebido é o texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, no versículo de 11 a 12. Deus fazia milagres extraordinários por intermédio de Paulo. Olha só, o texto já explica claramente. Não é o santo, não é o osso do santo que faz, como já dissemos, não é a veste de Paulo que faz, mas aqui diz: Deus fazia milagres extraordinários por intermédio de Paulo, de modo que lenços, olha só, lenços e outros panos que tinham tocado o seu corpo eram levados aos enfermos. Então, esses lenços que Paulo tocava eram levados aos enfermos, e afastavam-se deles as doenças, e retiravam-se os espíritos malignos. Olha só, apenas os lenços que Paulo tocava, apenas os lenços que Paulo utilizou, que tocou no seu corpo santo. Olha aqui, fala do corpo. Então esses panos, esses tecidos que tocaram o corpo de Paulo, eram levados para os enfermos. Então a igreja apostólica, a igreja dos primeiros momentos, tinha essa fé, tinha essa crença nas relíquias. Por isso eles faziam isso, por isso eles levavam os tecidos, os lenços de Paulo, o avental de Paulo, os lenços de Paulo, para que fossem tocados, para que esses lenços tocassem no corpo dos enfermos, e até mesmo para repelir os espíritos malignos. Olha só, exorcismos com essas relíquias. E agora muitos querem contestar a fé da igreja, sendo que essa fé é apostólica, essa fé vem dos apóstolos, né? E muitos falam, por não conhecer a doutrina cristã, por não conhecer a fé apostólica, por não conhecer até mesmo a Sagrada Escritura, falam inúmeras bobagens, besteiras sobre os ensinamentos da igreja. Por falta de conhecimento, o povo se perde, como dizia o profeta, né? O meu povo se perde por falta de conhecimento. Então, para que o nosso vídeo não fique muito longo, só quero finalizar dizendo que desde o início, né, a igreja sempre venerou e sempre utilizou as relíquias, tanto de primeira classe, tanto de segunda classe, como até mesmo de terceira classe. Então nós vamos ver, quem estudou a história da igreja, quem olhar para a história da igreja, vai perceber isso, né? Que desde o início do cristianismo, nós temos essa devoção pelas relíquias, e Deus operou e opera milagre através de suas relíquias. No início do cristianismo, por exemplo, nós temos Santo Inácio de Antioquia, ele que foi lançado, né, no anfiteatro de Roma, as feras, e não restou do corpo de Santo Inácio senão os ossos, né? Mas o que os discípulos de Santo Inácio fizeram? O que os discípulos de Santo Inácio fizeram? Os discípulos procuraram de noite, né? Retiraram, pegaram os restos mortais, né? E levaram para Antioquia. Isso está na patrística, está nos historiadores da igreja. Precisa você estudar, precisa você conhecer a história do cristianismo. A história do cristianismo de 2000 anos, a história da fé da igreja de 2000 anos, não é essa igreja que surgiu ontem, não é essa igreja de fundo de quintal, não é essa igreja de 500 anos, mas estude a história do cristianismo e você verá a veneração das relíquias, Deus operando milagres e sinais através de suas relíquias. O mesmo aconteceu também com São Policarpo, né?
os padres apostólicos, bispo de Esmirna, e São Policarpo de Esmirna, no ano 166, ele foi queimado vivo, testemunhando a fé em Cristo. E os restos mortais de Policarpo, né, bispo de Esmirna, os restos mortais foram considerados como joias preciosas. A igreja, né, e a igreja dali do segundo século, né, não é uma igreja após Constantino como muitos criticam, não, mas é a igreja ali do segundo século, primeiro e segundo século, consideraram restos mortais de São Policarpo de Esmirna como joias preciosas. Está nos escritos da patrística. Então pesquise, estude a origem das relíquias, das bênçãos, com as relíquias, com os objetos das pessoas consagradas a Deus. Nós temos a origem na Sagrada Escritura. Nós temos a origem lá na Igreja Apostólica. Nós temos a origem na Igreja dos primeiros séculos. Então não é uma invenção medieval, não é loucura, não é invenção de algum iluminado que introduziu, não é coisa pagã. Isso é a fé da igreja de 2000 anos. Isso está na Sagrada Escritura, isso está na tradição. E viva os nossos santos e santas, viva a Santa Igreja de Cristo. Salve Maria Imaculada, um grande abraço para você, fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, deixar seu joinha, deixar o seu like, porque isso nos ajuda a divulgar e esse vídeo chegar a outras pessoas, tá bom? Fique na paz do Senhor Jesus Cristo, até o nosso próximo vídeo.